Todos os olhos estavam sobre o inexperiente herdeiro de Salomão durante aquela reunião crucial. O momento representava a sua oportunidade de mostrar o tipo de líder que ele viria a ser para a nação. A situação é grave. Com a morte do rei Salomão, perdemos todas as alianças que fizemos com as outras nações. Vocês não percebem o risco que estamos correndo? É claro que sim, Zabud. É por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos de respostas. E até agora, o futuro rei não deu uma sequer. Eu vou manter o legado do filho de Davi. Em 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. 19 milhões e 100 mil pessoas, ou 9% da população brasileira, está passando fome. A crise atinge quem está ou não empregado. Um país de contrastes. Ao mesmo tempo em que temos um dos solos mais ricos do mundo, com uma agricultura variada, temos também um outro retrato, só que com as cores da miséria e da fome. Um prato cheio e apetitoso, uma refeição completa, arroz, feijão, carne, batata. Infelizmente, essa é uma realidade que está fora do alcance de muitos brasileiros. Hoje são 8 milhões e 600 mil pessoas que não têm o que comer todos os dias, o que representa 4% da população. Já 64 milhões de brasileiros vivem sob o risco da fome, e isso significa 29% dos habitantes. Embora esses números tenham diminuído nos últimos 5 anos, os dados ainda são preocupantes, já que a carência alimentar no Brasil é um dos problemas sociais de difícil solução. Dentre as principais causas para a fome no Brasil estão a desigualdade socioeconômica, a má distribuição de renda, o desperdício, o desemprego, a falta de oportunidade, educação e outros. No caso de Adriana e Jailson, que têm 4 filhos pequenos, o desemprego seria um dos fatores para a família passar privações na alimentação. Eles moram em Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís, no Maranhão. Direto para me pregar, mas até agora já joguei os currículos aí, mas nunca fui chamado. Você já teve algum emprego fixo? Já. Qual era? Uma empresa de gás aí. E o que aconteceu? Aí eu saí, passei 1 ano e 6 meses, aí me tiraram da empresa. Pandemia? A pandemia, foi na época da pandemia mesmo. Jailson faz bico de moto-táxi, mas não é todo dia que ele tem passageiros. Meu marido não estava trabalhando porque a moto dele estava parada, estava sem gasolina. Nós fomos lá na lotérica ontem, saber se tinha algum dinheirinho lá, porque sempre caiu um dinheirinho lá dentro, né? Aí não tinha nada lá. A gente mesmo comprar alguma coisa pra gente comer ontem. E se o dinheiro é contado ou mal tem, a comida também é racionada. O almoço é arroz e 3 colheres de feijão para cada um. Cenário de desolação que encontramos em outras partes do mundo. Realidade que, segundo o diretor do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, David Beasley, poderia ser resolvida se um pequeno grupo de indivíduos ultra-ricos doasse apenas uma fração de seu patrimônio líquido. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, foi citado. O presidente executivo da Tesla, Musk, tem um patrimônio líquido de quase 289 bilhões de dólares, de acordo com a Bloomberg, o que significa que Beasley está pedindo uma doação de apenas 2% de sua fortuna, ou seja, cerca de 6 bilhões para acabar com a fome no mundo.
Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Eu vou pedir até para colocar as imagens do nosso querido estado, porque graças a Deus aqui nós temos uma terra abençoada, uma vida abençoada. Mas andando por esse nosso país, que é imenso, a miséria, o sofrimento, a fome, a amarração financeira, a vida de migalhas está presente na vida de muitos, mas muitos mesmo. E eu quero que a senhora, o senhor, você que está me assistindo agora, passando por lutas, por dificuldades, por problemas financeiros, encontre nesse programa, sabe, nessas palavras, uma direção. Porque Deus te dando uma direção, você vai conseguir sair do aluguel, pagar essa dívida, sair das garras desses agiotas, porque possa ser que nosso estado não tenha essa miséria, essa fome, essa pobreza, esse desemprego tão alto como existe em outros estados. Mas nós temos um estado onde as pessoas estão endividadas. Eu atendo pessoas aqui que dizem assim, olha, eu trabalho e no final do dia o agiota passa com uma moto na porta da minha empresa e recebe todo o meu lucro. Tem muita gente nessa situação. Tem muita gente devendo muito e muito. E eu quero que você saia dessa situação, eu quero que você dê a volta por cima, eu quero que haja na sua vida financeira uma virada. Meu amigo e minha amiga, esse é o projeto para esse último semestre do ano de 2024. E assistindo agora essa matéria, eu pedi para separar um testemunho que é a história do Jonas. É um catarinense aqui de Criciúma, que viveu do lixo, viveu da miséria, mas deu a volta por cima. Acompanhe. Jonas, quando você chegou na reunião de prosperidade com Deus, qual é a sua história? Como você chegou aqui? Como é que se encontrava a sua vida? Bom, pastor, eu cheguei na reunião do pacto, no caso da segunda-feira, uma situação de miséria extrema, né? Eu vim de uma família muito simples, eu conheço a Deus já há muito tempo, porém, na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma situação de miséria muito extrema. A gente morava num bairro mais pobre lá na minha cidade, e nesse bairro tinha um lixão, e meu pai, ele trabalhava nesse lixão. A situação era de miséria a ponto de que muitas das vezes as comidas que eram descartadas pela vigilância sanitária nos mercados, nas padarias, que iriam para o lixo, muitas das vezes acabavam lá na nossa mesa. Então, assim, era uma situação realmente bem humilhante, até porque a gente não tinha uma casa de um cômodo só para 4 pessoas, era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, né, uma situação separada por um roupeiro. Não tinha teto, assim, tipo, não tinha forro, passávamos frio, o banheiro sempre uma situação muito lastimável. Para o senhor ter uma ideia de como é que era a situação, eu achava que uma pessoa que tinha uma casa com uma parede pintada era uma pessoa rica, porque eu não tinha aquilo. E por muito tempo isso fez parte da minha infância, da minha adolescência, e isso de uma certa forma marcou, porque eu queria ter uma condição de vida melhor, eu não sabia como, né? Então a gente trabalhou nesse tempo também, não somente no lixão, mas também na roça, muito tempo numa roça de batata. Era complicado, porque às vezes no calor extremo a gente estava lá juntando as batatas para recolher, para poder tirar um sustento. Também trabalhamos em olaria de tijolos, eu trabalhei em olaria de tijolo, tipo, na minha adolescência. Então, assim, eu procurava sempre, eu era um garoto estudioso, até ia para a escola, estudava, nunca me envolvi com drogas nem nada, porém, eu não tinha aquela perspectiva, né? Até então, na minha família também nunca ninguém tinha feito faculdade, então eu vivia aquele mundo como se fosse... apesar de fazer parte daquele mundo, eu não me sentia, eu sentia assim, eu queria mudar, mas eu não sabia como, não sabia o que fazer. Até que eu tive a oportunidade de conhecer o pacto, né, a segunda-feira, e né, nas correntes que eu fiz da segunda-feira, né, as coisas começaram a mudar. Né? Primeiramente, antes, né, mesmo de qualquer coisa, eu priorizei o Espírito Santo, né, que foi o agente transformador. Mesmo naquela situação de miséria, naquela situação difícil que eu vivia, eu pensava assim, eu tenho que primeiro buscar Deus. Foi a minha prioridade. Eu descartei todo o restante, como diz a palavra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E assim eu fiz. Busquei o Espírito Santo, busquei a direção. Deus me batizou. Opa, agora eu estou com a direção, estou com a sabedoria, entendimento de Deus, vou para cima.
né? Comecei ali, Deus abençoou, me dando uma oportunidade de fazer faculdade. Foi bem difícil o período da faculdade, ganhei bolsa e tudo, mas foi complicado, mas finalizei a minha faculdade. A gente na faculdade, a gente aprende muito a trabalhar para os outros também, a gente aprende muito a técnica. E eu até trazia minha carteira no altar na época, né, minha carteira de trabalho, pastor, ora aqui e tal, né, e para Deus abençoar. E muitas das vezes a vaga não se abria, mas eu tenho certeza que Deus queria muito mais para mim. Eu queria um emprego e Deus queria me dar a oportunidade de empregar as pessoas. E realmente na nação eu lembro, né, como se fosse hoje, como se fosse uma virada de chave, uma direção que eu não tive na faculdade. Não tinha, né? Hoje eu sou professor de pós-graduação, eu ensino os meus alunos, mas a gente ensina a técnica. Mas aqui na igreja, aqui no altar, no pacto, é algo sobrenatural. A gente percebe uma direção, né? Eu até costumo dizer que a prosperidade tem tudo a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma direção aqui no altar do homem de Deus. Muitas das vezes o pastor nem tem aquele estudo todo, porém ele tem a visão de Deus, ele passa aquilo ali. É algo que não tem explicação a não ser realmente o sobrenatural. E isso fez com que me movesse dentro de mim um desejo de abrir meu próprio negócio. E assim eu fiz, né? Eu abri um escritório de contabilidade, isso lá em 2012, e de lá para cá Deus abençoou. Hoje eu tenho 4 escritórios de contabilidade, mais outras 4 empresas, são 8 empresas no total, muitos negócios, apartamentos, investimentos, enfim. E Deus foi mudando, não foi da noite para o dia, pastor. Não vou dizer que eu cheguei numa segunda, na outra segunda mudou, não. Continua com as lutas, com as guerras, mas sabe quando tem paz, quando você tem a direção, quando você vem cada segunda-feira renovar isso com Deus? É algo maravilhoso, é algo que eu costumo dizer assim, eu não consigo não deixar de vir. E não é porque eu sou avarento ou estou apegado ao dinheiro, muito pelo contrário. Não, isso nunca foi o dinheiro nunca foi o meu senhor. O meu senhor é Deus. E o dinheiro trabalha para mim. Então, e as coisas foram acontecendo nessa forma. Eu aprendi isso aqui. Hoje eu vou fechar um contrato, eu coloco Deus na frente. Deus vai lá e abençoa. Hoje Deus dá livramento. Hoje Deus faz as coisas acontecer. Às vezes um problema que parece impossível, que está todo mundo desesperado, porque no Brasil a gente tem uma alta carga tributária, a gente tem problema com fiscalização. Eu sou contador, então a gente sabe o dia a dia da burocracia que é. Mas assim... Sabe quando tem Deus te dando paz dentro de ti, quando tem o Espírito Santo te dando a direção, faz isso, faz aquilo, faz o teu, né, permanece firme, cada segunda-feira fazendo pacto. Eu, né, trazia o dízimo uma vez por mês, eu pensava assim, como é que eu vou um dia levar dízimos toda semana? Como? Hoje eu tenho essa oportunidade, assim, eu lembro disso todas as segundas-feiras. Eu já chego na reunião, eu já fico pensando que eu não vejo a hora de ir lá no altar cumprir meu propósito, né? Não somente o dízimo, mas os meus propósitos, porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança aqui com Deus, né? Eu passei virada de ano no lixão. Hoje, essa última virada de ano agora, eu passei lá na igreja de Amsterdã, né? Não deixei de passar na igreja, mas passei na igreja de Amsterdã. Então, assim, são situações que eu fico pensando, né, quando acontece. Porque, para o senhor ter uma ideia, a gente ficava esperando o caminhão do lixo dos bairros mais nobres ali da cidade. E hoje eu moro nesse bairro nobre. Então, cada vez que eu desço no meu apartamento para levar o lixo até a lixeira da minha casa, eu fico pensando, eu já estive lá do outro lado esperando o lixo bom, que a gente dizia, para poder pegar um objeto, poder pegar um brinquedo, poder pegar alguma coisa para levar para casa. E hoje eu estou aqui, né? E tudo isso que eu tenho, prosperidade, as empresas, os funcionários, para quem, né, pedia para Deus o emprego, hoje eu tenho mais de 30 colaboradores, pessoas vinculadas à nossa empresa. Assim, pastor, eu posso dizer que tudo isso é importante, maravilhoso, ok, mas nada é comparado ao Espírito Santo, a direção de Deus, né? Eu fiz viagens para o exterior, já tive a oportunidade de conhecer vários países, Canadá, Estados Unidos, a Europa, fiz agora uma Eurotrip, eu conheci as 2 Disney lá da Europa, tipo assim, hoje eu posso dar para minha filha do bom e do melhor, ela estuda em escola particular, então assim, eu digo assim, tudo isso é bacana, mas não é isso que não é isso que me atrai. Né? Assim como lá atrás eu priorizei o Espírito Santo antes de mudar a minha vida econômica, Deus ele prioriza hoje e eu continuo naquela mesma pegada. Aqui, fazendo a minha corrente, meus propósitos, são problemas diferentes que vêm, né? As dificuldades vêm, como eu falei, mas a direção de Deus, a direção do Espírito Santo faz com que eu tenha força, eu tenha vigor. Eu saio daqui da segunda-feira já, né, nas reuniões, já pronto para a batalha, assim, tipo, vai começar a terça ali e assim, pode estar o mundo caindo, mas eu estou em paz. Eu tenho uma tranquilidade que as pessoas chegam para mim e dizem, como é que tu consegue? Eu digo assim, é Deus.
e realmente não tem explicação. Eu agradeço muito essa corrente da segunda-feira, o pacto, porque realmente está aqui a minha aliança e realmente é algo que faz parte de mim desde sempre e espero que continue para sempre também. Deus é muito grande e te abençoe a cada dia, Jonas. Continua nessa fé aí. Um dia você chegou aqui, com a vida destroçada. Fez parte desta multidão. Recebeu a direção e a força necessária para vencer, e em pouco tempo a sua condição já era bem diferente. Já não tinha mais o nome sujo, os negócios iam de vento em popa, os caminhos se abriram e tudo começou a dar certo. Seu tempo, todavia, se encurtou por conta do aumento do trabalho e já não havia mais espaço no dia para buscar a direção de Deus. Hoje você está longe, colhendo os frutos da sua aliança quebrada. Os negócios se foram, as dívidas voltaram a fazer parte da sua vida e a falsa sensação de bem-estar deu lugar à preocupação e ao desespero. Se um dia você fez parte desta multidão, já esteve no quadro dos vencedores e por um motivo ou outro quebrou a sua aliança e se afastou, chegou a hora de retornar. A oportunidade de você firmar uma nova aliança com Deus e recuperar tudo que perdeu no maior congresso de prosperidade do mundo. Você é uma pessoa desprezada, rejeitada nesse mundo? Tudo para você é mais difícil, mais complicado. Você tenta vencer. Na força do seu braço, você trabalha, você acorda cedo, você vai à luta. Mas você não vê nas suas mãos os resultados que você gostaria de ver. Até hoje você não tem uma casa. Até hoje você tem uma vida financeira que você empresta, paga, paga. Você não consegue manter nada. Inclusive até esse carro você está perdendo. Esse apartamento você não está conseguindo pagar. Você quer mudar essa situação. Você quer um pacto com Deus, uma aliança. Então esteja aqui segunda-feira. Primeira coisa, você vai receber a aliança nova do pacto. Nós vamos colocar o seu nome dentro desse recipiente com óleo. Eu vou nesse propósito aí, olha, até o último dia desse ano. Esse ano não termina sem a nossa vitória. O 011-3573-3500 é o nosso SOS, à sua disposição. E o 011-3573-3510 é o SOS da prosperidade com Deus. Segunda-feira agora, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30, nós estaremos em número de 23 pastores, orando por você, clamando por você, para que haja na sua vida financeira uma virada. Vamos agora a uma história maravilhosa e eu volto. Dependendo do movimento, da direção aqui, você pode acabar em xeque-mate. É, mas não foi só aí não, na vida real também. Me conta um pouco da sua história. Eu morava na casa de uma pessoa, um tio, né, do meu esposo, e a gente começou a passar necessidade, fome, tinha muito rato, muita barata onde a gente morava. Uma vez minha filha tinha feito um bolo e colocado na mesa. Tava tudo limpo a casa, não tava suja, né? Porque a gente limpava tudo direitinho. Só que os ratos à noite, eles saíam dos buracos. Eles conseguiram abrir a forma que estava com o bolo, descobrir, puxaram e comeram o bolo. Chegamos lá de manhã, estava metade do bolo já tinha sido comido pelos ratos. Então era uma situação horrível mesmo, horrível mesmo. Eu não tinha como trabalhar, porque eu estava com os 3 filhos. Quem que ia pegar uma mulher com 3 filhos? E eu não tinha com quem deixar também. Aí começou a miséria mesmo, porque aí eu já não tinha dinheiro nenhum. Nós estávamos sendo, bem dizer, sustentado, ajudado pela minha mãe. Minha mãe me ajudava. Ela mandava uma comida aqui, outra ali. Teve época, Carla, de eu pensar em me jogar debaixo do trem. Você tinha dívidas? Dívidas, contas atrasadas, sabe?
eu não conseguia pagar a luz, a água, porque estava tudo atrasado. Então foi assim que você chegou no Congresso? Sim, no fundo do poço, sem direção nenhuma, sabe, arrasada, querendo se matar. E eu ainda falei para minha mãe, mãe, é a última porta que eu vou bater. Se Deus não mudar, se essa porta não abrir e mudar a minha vida, eu não sei o que fazer mais. E foi assim que eu cheguei. Aí eu fiz um pacto com Deus e pedi a Deus uma ideia, uma direção. Deus, me dá uma direção de como reverter essa situação, porque eu já não sabia o que fazer, né? E Deus me deu uma ideia. Me fala um pouco dessa ideia. Nossa, foi maravilhoso. Porque na hora que eu tive essa ideia, e quando eu cheguei na minha casa, eu falei, olha, Deus me deu uma ideia de montar uma pousada. Meus filhos acharam que eu estava ficando maluca. Meu marido, então, pousada onde? Nós temos 2 quartos. Aí eu falei, não sei, Deus me deu uma direção e eu vou na direção que Deus me deu. E aí eu comecei a divulgar. Coloquei ela, né, divulguei ela na internet. Divulguei um quarto só, porque era o quarto que eu tinha. Um quarto maior, que eu tenho 2 quartos, é um pequeno e o maior. E divulguei ele. E Deus foi enviando pessoas. Primeira família veio da Argentina. Pai, a mãe e 2 filhas. E ali ele já passou uma avaliação boa. E ali começou a vir. Sabe? De todos os lugares, tanto de fora do Brasil, como dentro do Brasil também. E daí virou o grande negócio da família, porque não apenas uma unidade, várias? Várias, graças a Deus, é a 6ª que a gente está já colocando, né? Montando tudo certinho, que é a 6ª unidade. Já temos hóspedes, já que passou alguns hóspedes lá, mas tem sido uma bênção, graças a Deus. Carro, eu tinha um carro velho, ele morria, eu ia buscar os hóspedes no aeroporto, quando eu voltava no meio do caminho, o carro morria. Eu ficava morrendo de vergonha, pedindo para Deus. E Deus maravilhoso me deu um carro completo, não me falta nada, carro automático, sabe, a gente viaja, não falta nada e Deus está abençoando, graças a Deus, não tenho o que reclamar. Meus filhos estão tudo casados, abençoados, graças a Deus, cada um tem sua casa, eu tenho uma casa ampla que abriga eu, meu marido, a gente é muito feliz, graças a Deus, não falta nada e o melhor de tudo, a paz, durmo bem, como do bom e do melhor, a gente passeia. Então eu não tenho o que reclamar. Olha, eu não largo esse Deus maravilhoso por nada nesse mundo. E tudo no pacto que eu fiz com Deus. Obrigada, Rose, por compartilhar conosco a sua história. E é isso, mais uma vida transformada. E você também pode conquistar sucesso e vitórias a partir de uma direção que muda tudo. Em 2024, um propósito que irá revolucionar a sua vida financeira. Na Catedral da Fé, você receberá a nova aliança do pacto com Deus. Para alcançar o sucesso e prosperidade tão desejados e garantindo a você e sua família uma vida completa e abençoada por Deus. Está escrito assim na palavra do nosso Deus. No primeiro dia do mês, do 7º mês, haverá uma santa convocação. Eu estou pedindo para todas as pessoas trazer a Bíblia, a sua Bíblia. Nós estamos clamando com a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir na sua vida. As mais de 8.000 promessas Deus quer trazer na vida de todos aqueles que creem. Eu te aguardo aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. A primeira segunda-feira do 2º semestre. Que esse dia 1º de julho fique marcado na sua vida. Não esqueça, traga a sua Bíblia. Eu vou deixar vocês agora com a mensagem que fala mais a respeito do domingo, a concentração de fé e milagres, as 7 orações e Deus te abençoe. Deus tem feito na vida dos que creem a obra dele. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, consagra essa água com teu poder e quando essa pessoa beber dessa água, que o espírito imundo saia da vida dela,
o espírito da enfermidade saia deste corpo. E é isso que Deus quer fazer em sua vida. Te dar uma realidade diferenciada e completamente transformada. Na concentração de Fé e Milagres, todos os domingos, pessoas de diversos lugares buscam o impossível e contam com a ajuda de Deus. E para isso, elas trazem uma garrafa com água para receber a gota do milagre. Conte com a mão de Deus para proteger e prosperar a sua vida. Venha neste próximo domingo e receba a gota do milagre. Tenha certeza que o impossível vai acontecer. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro.